Eu gostaria de assistir um pequeno vídeo com vocês, mais ou menos uns 40 segundos, e depois comentar sobre esse vídeo. É um vídeo muito interessante. Vamos lá. Se você não é crente, não é evangélico, escute o que eu vou lhe falar agora. Perdoe a gente. Perdoe a mim. Perdoe os crentes. Realmente, a gente é muito orgulhoso, a gente acha que é melhor do que vocês às vezes. A gente acha que vocês vão para o inferno e a gente vai para o céu só porque a gente vem à igreja, apesar da Bíblia nunca ter falado que é isso que garante que a gente vai subir. Perdoa a gente por ter julgado vocês pelas coisas que vocês fazem, e às vezes a gente faz pior só que escondido e ninguém sabe. Perdoe muito a gente, tenha misericórdia, porque em vez de a gente se colocar no lugar de vocês como o básico da empatia, da inteligência emocional, dos frutos do Espírito nos aconselha, a gente prefere julgar, apesar da Bíblia falar para a gente não julgar uns aos outros. Perdoa a gente por achar que quando a gente se converte, a gente pode olhar vocês de cima e falar lá, tá lá no mundo, tá perdidão. Mas eu quero te pedir uma coisa, por favor, não deixe que um crente seja um impedimento de você conhecer a Deus. Muito bem, o que ele fala nesse vídeo, de fato é verdade. Muitas das vezes, nós, os cristãos, vou falar o crente no popular, nós crente, muitas das vezes já agimos de forma equivocada em algum momento da nossa vida, tomando posições que não pertencem a nós, posições de juízes, sendo que esse pertence somente a Deus, E vale ressaltar que nós cristãos, ou crente, como vocês chamam no popular, nós somos iguais a qualquer pessoa. Nós falhamos, nós erramos, nós muitas das vezes desagradamos a Deus. Paulo diz o seguinte em Romanos, aqui em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Bem, essa de fato era a situação de todo ser humano, Todos, por causa do pecado, amando suas cobiças, seus desejos, seus prazeres, todos caminhavam o mesmo caminho. Essa é a tendência da humanidade, Satisfazer suas vontades, se encher de ódio, de cobiça, de pornografia. E assim como você, que tem esses pensamentos, pornográficos, ambiciosos, egoístas, nós cristãos também temos. É isso mesmo. Muitas das vezes nós somos tentados pela mesma tentação que vocês passam. Nós falhamos pelas mesmas coisas que vocês falham e às vezes mais grave, Como ele falou no vídeo, Muitas das vezes fazemos coisas ocultas que desagradam a Deus. Isso é fato. Nós somos humanos, Nós somos iguais, feitos de carne e sangue. Quando cremos no Evangelho e nos tornamos cristãos, nós agora buscamos matar a nossa vontade, mas não faz de nós melhor do que as outras pessoas. Agora, eu quero que você entenda uma coisa, como ele falou no final do argumento dele. Deus, que as pessoas não deixem de ir ao Senhor por causa de nós crentes. Ou seja, todos nós, Todos, seja crente ou não crente, todos nós somos humanos compostos pelo mesmo elemento. Todos nós passamos praticamente as mesmas tribulações, Todos nós sofremos de forma igual, inclusive é o que em Eclesiastes fala, o mal sucede a todos,
Inclusive, Deus também manda chuva a todos, né? Isso Jesus fala no Sermão do Monte, né? Quando ele manda amar os inimigos e orar pelos que os perseguem, porque Deus não faz exceção, Deus ama a todos, né? Agora, a diferença do cristão para o não cristão é só uma. É que o não cristão, ele vive uma vida desacerbada sem se preocupar com seu destino final. E o cristão luta contra uma vida desacerbada, mas confia na misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. É só essa a diferença. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Todo o que crê em Jesus, todo o que acreditar na mensagem do Evangelho, há um novo nascimento, né? Jesus fala em João 3, ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Há um novo nascimento na ação do batismo. Você se torna um cristão, mas você continua carne. Ou seja, você vai continuar sendo a mesma pessoa, mas lutando contra os seus desejos desacerbados, lutando contra a vontade da sua carne, mas não faz de nós juízes. E quando a palavra fala não julgar, ela fala no sentido de sentenciar, não no sentido de amostrar algo errado. Por exemplo, se fosse assim, então nós não iríamos mais pregar. Nós não iríamos mais falar que a imoralidade é pecado, que o adultério é pecado, que a idolatria é pecado, né? Que o amor ao dinheiro é pecado, porque as pessoas tudo iam achar que é um julgamento, quando na realidade não é. O que nós não temos é a sentença de dar às pessoas por causa dos pecados dela. Quem somos nós para dizer que fulano ou ciclano vai para o inferno? Nós falamos o que a Escritura fala e nos calamos aonde ela se cala. Mas nós confiamos na misericórdia de Deus. É só essa a diferença. Então, se você acha que o crente é um ser perfeito, você está enganado, né? Em 1 João fala que se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda transgressão, né? Isso está registrado na primeira carta de João, ali no capítulo 1, o versículo 8 até o versículo 10, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todos nós, seja você crente ou não crente, pecamos, falhamos do mesmo jeito. Sabe as suas cobiças, os seus desejos cabulosos? Nós também temos. Sabe aquelas lutas que você tem contra coisas erradas? Nós também temos. Sabe as vezes que você falha e você não está nem aí? Nós também falhamos, mas nós nos preocupamos em mudar. Às vezes caímos 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas vezes, mas levantamos e buscamos lutar e não desistir. E a principal diferença é que o crente, ele confia em Jesus, na misericórdia de Deus, porque só Ele tem o poder para nos salvar. Então, se você ainda não é cristão, se por acaso algum cristão é um escândalo para você, ignore esse cristão. Vá em busca de Deus. Vá em busca de Deus, porque só Ele tem a salvação. Nós não podemos olhar para o lado e ver os defeitos dos outros. Nós precisamos buscar a Jesus, ter Jesus como nosso alvo, como nosso espelho, porque a salvação vem por meio de Jesus. Paulo falou em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, Paulo diz o seguinte, no versículo 4 e 5, que deseja
que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Jesus é o único mediador que pode nos conduzir a Deus. Por isso, Jesus, em João 14, falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ignorem os maus exemplos de nós crentes e busquem a Deus.